muito respeito pelo parlamento e pelos parlamentares. Mas eu preciso aqui tecer algumas palavras sobre o pedido de impeachment que alguns deputados protocolizaram contra mim com o curioso título, no mínimo curioso, título de denúncia. Trata-se de um pedido que é absolutamente constrangedor, senhoras e senhores. Mas não é constrangedor para mim. É constrangedor para quem o escreveu e para quem o assinou. Até recomendo que quem o assinou sem ler quer falar com muito respeito. Que o assinou apenas pela posição política de oposição que tem, que eu respeito, que reveja sua decisão de subscrever o documento, porque ele é simplesmente vergonhoso. Uma peça jurídica, desculpe-me dizer, de 5ª categoria, e que se fosse uma prova da OAB, a pessoa que o fez não passaria na prova da OAB, porque se sabe muito bem que o endereçamento errado na prova da OAB gera a reprovação. De fato, chegar aqui e dizer que o Ministério dos Direitos Humanos está empenhado em defender as vítimas é brincadeira. A violência no Brasil só aumenta. As pessoas cada vez estão mais inseguras. Enquanto isso, o teu presidente visita mais países do que estados brasileiros. Esse é o governo que o senhor, de fato, está defendendo? Eu sei que é difícil. Não tem como, na toada que o senhor está, dar um passo atrás e dizer que vocês estão errados. Mas, por favor, aqui ultrapassou o nível de somente oposição política. É de uma busca pela verdade. Quem ouve o deputado falar parece até que ele gosta da verdade, né? É um negacionista, alguém que não se curva aos fatos. Se se curvasse aos fatos, ele saberia, por exemplo, que eu nunca mencionei nada sobre o que ele... Esses espantalhos aqui sobre apropriação cultural, sobre branco fazer coisas. Isso é algo que eu nunca disse, nunca escrevi. O senhor criou um espantalho a meu respeito que não tem nada a ver com aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. No encontro referido, no qual participou a mencionada senhora, que eu nunca vi e com a qual eu nunca me reuni, nem eu, nem meus secretários, nem meus assessores diretos, diga-se de passagem, foram os comitês estaduais que indicaram os seus representantes. Então eu deixo aqui, em posse da comissão, para a conferência de qualquer interessado, o ofício que foi recebido por mim, que não foi recebido por mim, mas foi recebido pelo Comitê Nacional enviado pelo Estado do Amazonas, indicando essa senhora como representante. Esse é o ofício recebido do Estado do Amazonas. Mesmo que o Ministério contasse com qualquer tipo de serviço de inteligência, o nome da mencionada senhora foi recebido no dia 3 de outubro pelo Ministério, conforme o documento que eu estou aqui apontando. E ela só veio sofrer condenação no dia 8 de outubro. Trata-se, portanto, de questão já esclarecida e considero, com a devida vênia, com o devido respeito, que se tenta requentar artificialmente um assunto para tentar prejudicar o governo. E eu quero questionar Vossa Excelência em relação a esse episódio da Dama do Tráfico. Ministros do governo e parlamentares da base do governo, importantes parlamentares da base do governo, passaram a atacar e promover uma campanha difamatória contra jornalistas do Estadão e contra a própria editora do Estadão, espalhando a notícia falsa de que ela teria sido denunciada pelo Ministério Público do Trabalho por coagir os seus funcionários a buscar furos de reportagem contra o governo. Deputado Kim, boa tarde. Eu acho que em relação à questão relacionada ao recebimento da senhora Luciene no Ministério, eu acho que já falei a respeito de todos os regramentos, de tudo que aconteceu. Eu já respondi a sua questão em relação ao recebimento dessas pessoas em agendas no começo do ano. Eu quero lembrar que essa mulher tinha uma sentença absolutória. Ela só veio a ser condenada agora no fim do ano. Ela era representante indicada por associações. Agora, uma coisa que eu preciso dizer, e eu já respondi, como eu já disse a sua questão, eu já imaginava que o senhor não consideraria suficiente a minha resposta, até porque o senhor, da última vez que eu estive aqui, o senhor foi muito cordato comigo, né? Falamos depois, o senhor faz videozinhos, cortezinhos para dizer que venceu o debate.
Isso é tipicamente do grupo que o senhor, do grupo de extrema-direita, isso é uma opinião política minha, do qual o senhor é um dos líderes, e que tem como algo usual fazer insinuações difamatórias, como essa que o senhor faz agora a meu respeito. Então o senhor vai recortar esse vídeo e dizer que venceu um debate que o senhor nunca se propôs a fazer. E eu não fico surpreso com isso também, com a sua postura. Como eu já disse, o grupo ao qual o senhor pertence é um grupo que é um dos maiores responsáveis pela desestabilização da democracia brasileira nos últimos tempos e, além disso, é um grupo também responsável pela deterioração do debate público no Brasil. Se continuar tendo portas abertas no Ministério da Justiça, no Ministério dos Direitos Humanos, vai continuar trazendo problemas para os senhores. Eu até gostei aqui, ministro, que Vossa Excelência se apoiou numa portaria da então ministra Damares, de 2021, para dizer que seguiu toda a legislação, inclusive a legislação da ministra do governo Bolsonaro. Só que é o seguinte, né? A gente acredita que quando as pessoas chegam a tal nível de poder, que elas têm um mínimo de moralidade. Deputado, acho também bastante curioso o senhor também tratar do princípio da moralidade, que eu acho que é um dos princípios fundamentais da atividade administrativa, porque é necessário realmente que nós observemos o princípio da moralidade, inclusive quando pensamos nas pessoas que trabalham conosco, né? Eu não acho que está de acordo com o princípio da moralidade empregar miliciano no gabinete, fazer homenagem para miliciano, levar drogas no avião da FAB. Eu acho que tudo isso também deve ser visto de acordo com o princípio da moralidade. Num ponto eu vou concordar com o ministro. De fato, o MBL desestabilizou essa democracia quando pregou o voto nulo, permitindo a eleição de Lula na última eleição. Isso daí mostra uma grande diferença, que os argentinos souberam a lição à base de 140% de inflação e quase metade da população na pobreza, que foi o mal pior é a esquerda, o mal pior são os comunistas, o mal pior é Lula da Silva. A justificativa de Vossa Excelência é que ela não havia sido condenada, no entanto, já existiam os autos, já existia o processo, então existiam menos indícios de que havia essa ligação. Mas espera aí, o senhor está defendendo, o senhor precisa se decidir. Ou o senhor defende devido ao processo legal, ou o senhor não defende devido ao processo legal. O senhor precisa decidir. Excelência. O senhor é a favor devido ao processo legal, ou o senhor é contra devido ao processo legal? E outra coisa que eu vou te perguntar, sim, quem faz esse controle é o Estado do Amazonas. Veja só, existe um edital que fala dos requisitos para o envio de representantes. O Ministério Público do Amazonas fez uma recomendação para que a nomeação que foi feita seja anulada. Então, o senhor tem que dirigir essas perguntas ao Ministério do Amazonas e não fazer esse tipo de insinuação que o senhor está fazendo. Então, mais uma vez eu pergunto, o senhor está insinuando que eu tenho algum tipo de ligação com o crime organizado? Porque se o senhor estiver, eu vou tomar as providências cabíveis, porque isso é crime, isso é calúnia, isso é difamação. Por favor, ministro. Eu não estou insinuando, eu estou fazendo uma pergunta se há... Não mudei. Eu estou fazendo uma pergunta direta e repito a minha pergunta, deputado. Repito a minha pergunta. Com o ministro, deputado. Repito a minha pergunta. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho... O ministro está respondendo. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho... Deputado, aqui, ó. O senhor quer ouvir? Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho fez parte de audiências relacionadas ao regime que o senhor defende. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho teve suas passagens custeadas por alguém do regime que o senhor defende. A pergunta é se existia relação com esse grupo criminoso anteriormente ao Ministério ou se isso se deu após ao Ministério. A resposta é muito simples, sim ou não. Se sim, sim, se não, não. Eu não estou ensinando nada, estou fazendo uma pergunta, é uma pergunta clara. De 3 perguntas que eu fiz sobre a imprensa, sobre o assassinato de pessoas e sobre o recebimento dessa senhora. Doutor, desculpe. A questão, só para eu concluir, ministro, o senhor me dá 30 segundos. Só um minuto, o ministro cedeu tá. parte do tempo dele, ele pediu esclarecimento, senhor, já foi feito, agora o ministro responde e nós vamos passar adiante. E eu quero direito de resposta. O senhor é um advogado experiente. Esse tipo de pergunta que o senhor fez traz embutido um tipo de insinuação que é inaceitável. O senhor acaba de estabelecer uma relação com a sua pergunta. O senhor, como advogado inteligente, sabe muito bem que nós, advogados, sabemos fazer pergunta retórica. O senhor, ao fazer esse tipo de pergunta, o senhor insinua que existe alguma ligação minha, ou do Ministério, ou de alguém do Ministério com o crime organizado. Então, com todos os documentos aqui, com todas as provas que eu coloquei, os documentos estão à disposição. Quero dizer ao Brasil, todos os documentos estão à disposição do Brasil para que vejam o que está acontecendo.
Então, uma vez que o senhor fez esse tipo de pergunta, sendo um advogado experiente, sendo um professor de direito e um homem em quem eu reconheço inteligência, desde a primeira vez que nós nos encontramos, o senhor sabe muito bem que esse tipo de pergunta traz embutida uma insinuação que eu vou dizer que é criminosa. Vou tomar as providências cabíveis, porque o senhor não pode fazer isso com um homem que é ministro de Estado e pai de família como eu sou. O que vemos aqui é o crime organizado sendo cortejado por pessoas que deveriam zelar pela segurança da população e não por aquilo que é ameaça. É porque me parece muito bem explicado. E quando se utiliza esse acontecimento para fazer as seguintes afirmações: apoio velado a bandidos, isso foi dito aqui. O crime organizado ser cortejado, isso foi dito aqui. E relação com o crime, isso foi dito aqui. Quero fazer o seguinte exercício, ministro Silvio e quem está nos acompanhando. Num bom debate de ideias e com firmeza. Está explicado, documentado, provado. Se essas insinuações continuam, nós estamos agora no campo do oportunismo, no campo da conveniência, e eu quero aqui ressaltar um outro ponto. Estamos no campo da hipocrisia. Porque, veja, se uma mulher casada com um traficante, por meio de um edital, no estado do Amazonas, participou de um encontro nacional, que sequer tinha ingerência política do Ministério de Direitos Humanos. Entenderam o caminho? Isso é caracterizado como relação com o crime. Onde está o oportunismo, a conveniência e a hipocrisia? Vamos lá. Comparação. E não uma comparação de vingança, é pedagógica. Porque tarefa que eu assumi para o nosso mandato é defender um patamar mínimo de democracia no Brasil. E eu entendo que isso significa combater a extrema-direita, com pedagogia. Se esse caminho todo foi utilizado para insinuar relação com o crime, vamos lá. Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, grupo de matadores no Rio de Janeiro, relacionado com milícia. Vamos fazer o caminho entre ele e a família Bolsonaro. Vamos? Familiares dele foram nomeados direta, voluntária e conscientemente por Flávio Bolsonaro na Alerj. Olha só o caminho, ficou mais curto, direto, transparente e objetivo. Conhecidamente matador, com familiares nomeados diretamente no gabinete de Flávio Bolsonaro. Bem, isso seria o quê, então? Se a história da esposa do traficante gera a afirmação, relação do governo Lula com crime organizado, o que seria isso, ministro Silvio? E aqui não é vingança, é pedagogia, para a gente identificar onde está a relação com crime organizado no Brasil. Mas não acaba aí, não. Flávio Bolsonaro homenageou publicamente, dando uma medalha a Adriano da Nóbrega na Alerj, o matador do escritório do crime relacionado com a milícia. E no mesmo ano, o seu pai, então deputado federal, defendeu na Câmara, está registrado na taquigrafia, com testemunha ocular na hora, deputado Chico Alencar. Publicamente, Jair Bolsonaro defendeu Adriano da Nóbrega. Estão percebendo algo indireto? Não, é relação direta, orgânica e pública. A família Bolsonaro, inclusive, já se pronunciou publicamente várias vezes defendendo milícia, que é crime organizado, que é máfia, que mata, que estupra, que violenta, que faz exploração ilegal de atividades econômicas. É crime. Mas eu não estou me referindo a um dia Adriano da Nóbrega, um primo dele, visitou o gabinete do Flávio Bolsonaro. Não é isso, não. É relação pública, oficial, formal, de homenagem e de defesa. Então isso seria o quê? Em termos de comparação. Não sei se eu estou me fazendo entender no caminho que eu escolhi para a minha intervenção. Agora tem um exemplo recente. A Luciane, mal ou bem, entrou por caminhos formais. Certo ou errado? Certo. Olha que curioso. Ano passado, senhor ministro, o hacker, lembram do hacker, com 2 condenações criminais? Sabe onde ele foi, senhor ministro? O hacker
com 2 condenações criminais, ele teve uma agenda com o Bolsonaro. Onde? Na casa presidencial. Olha o nível de escândalo. Não tem nem registro, não tem uma formalidade a ser defendida. Não, foi na casa. E o presidente assumiu isso publicamente. Não, me reuni e o tema era o sistema eleitoral. Por isso que eu estou dizendo que o motivo desse convite tem mais a ver com oportunismo, conveniência e hipocrisia. Porque eu quero defender uma tese, pedagogicamente. A lógica política da extrema-direita, esta sim, me parece ter relações simbólicas e, por vezes, orgânicas e objetivas com o crime organizado no Brasil. E eu preciso, em nome da democracia, não em nome do toma lá da cá de uma sessão qualquer, dizer que a extrema-direita tem implicações simbólicas e objetivas e orgânicas com crime organizado no Brasil. Sabe o que aconteceu semana passada na Comissão de Segurança Pública? Eu fiz esta fala e perguntei ao Eduardo Bolsonaro sobre Adriano da Nóbrega, Rony Lessa, escritório do crime e milícias. Está registrado publicamente, sem edição, sem resposta. Falou sobre Hamas e aborto. Eu quero inverter pedagogicamente e perguntar à extrema-direita, vinculada à família do ex-presidente, mas aí não é, insisto, o primo do Adriano da Nóbrega, que participando de um evento chegou no gabinete do Flávio Bolsonaro. Não é nada disso não, é relação direta, é homenagem pública. Isso é relação com uma lógica miliciana, mafiosa, ilegal, inconstitucional e criminosa. E por isso é importante fazer o que eles estão fazendo. Para esconder as relações organicamente criminosas, criando factoides para desgastar um governo democrático. Um governo democrático, que eu defendo, que eu tenho orgulho de ser base, como qualquer governo vai ter acertos ou erros, mas é porque eu tenho uma tese, ministro Silvio. Eu realmente acho que aqui está a democracia. Cabe pluralidade, diversidade, disputa, conflito, esquerda, centro, direita, keynesianos, liberais. Isso é democracia, pluralidade, é pulsante. Tem uma tese, extrema-direita é outra coisa. É uma linha que estruturalmente nega a diversidade, a república e a democracia. E por isso eu estou fazendo essa fala. Porque eu poderia só defender o óbvio, os fatos. Mas eu quis colocar na mesa o contraponto. Me responda a relação de Bolsonaro com Adriano da Nóbrega. Me responda a relação de Bolsonaro com Rony Lessa. Me responda a relação de Bolsonaro com as milícias que controlam mais da metade do território do Rio de Janeiro. E não é me respondam no toma lá da cá, porque isso é orgânico. A extrema-direita, inclusive, aposta no descontrole e na autonomização das forças policiais. E agora, indo para o caso da Papuda, eu quero só confirmar o que o ministro Silvio falou. Primeiro, eu quero lamentar de verdade a morte do Clériston. Porque até por princípios de fé que eu aprendi com a minha avó e com a minha mãe, eu não comemoro a morte de ninguém. Toda morte, em algum lugar, fere a minha subjetividade e a minha forma de compreender o mundo. Eu lamento a morte do Clériston, mas o ministro Silvio está sendo muito didático. O sistema prisional brasileiro é uma masmorra. É um estado de ilegalidade permanente. Na Comissão de Segurança Pública, que nós travamos bons debates, eu preciso reconhecer isso, mas aparecem frases como: tinha que sair do presídio para o quinto dos infernos. Sair do presídio, ou seja, a pessoa cumpriu a pena. E depois de cumprir a pena, o que é ir para o quinto dos infernos? Cemitério. Então, no fundo, não se defende nem pena. Se defende execução. Mas o Clériston morreu. E agora surgiu uma preocupação com o sistema prisional. Para o Clériston, não. Eu vou dizer, para o Clériston, não. Ele tem que ser respeitado, a sua integridade física, a sua dignidade humana, os seus direitos. O Clériston e todos os outros independentes. Só que no Brasil, e eu também quero pedagogicamente fazer esse debate, tem uma construção social e racial sobre quem é o bandido.
Tem vidas que importam mais, tem vidas que importam menos. No Brasil, CEP confere cidadania. No Brasil, conta bancária confere cidadania. No Brasil, raça confere cidadania. Então, a morte cotidiana é negligenciada, porque está morrendo fisicamente quem deveria ir, abre aspas, para o quinto dos infernos. Eu quero corroborar a política do Ministério dos Direitos Humanos, de uma preocupação geral com o sistema prisional, para o respeito ao devido processo legal, inclusive para o respeito à dignidade humana das pessoas que estão presas.